Muito boa noite, meus amigos. Sextou, 24 de novembro de 2023. Agora são 22h38. Eu parei cedo. Hoje eu parei cedo. Praticamente não, eu não comecei hoje. Hoje eu cheguei a sair de moto e a minha moto não estava legal. Tá aqui as minhas unhas, ó. Eu dei uma de mecânico hoje. Olha minhas unhas cheias de graxa. Eu consegui tirar bastante da graxa dos dedos, mas eu estava com as mãos completamente cheias de graxa. Aqui é graxa e Durepox que eu tive que colocar na moto. Os dedos até ficaram só as unhas ali com tanto de graxa. Mas consertei a moto, tinha muita coisa para arrumar e tal, mexi aqui e ali e tal. E moto velha, moto ruim, e daí eu começo a mexer numa coisa que tem que mexer na moto inteira. Mas não é da moto que eu vou falar. Vou falar mais um pouco sobre a minha ida para a Europa, sobre a Itália. São assuntos que por hoje eu não ter trabalhado e tal, a não ser o trabalho em cima da moto, eu quebro o meu ritmo de trabalho, de dia a dia. E eu hoje sou uma pessoa que eu não gosto de quebrar meu ritmo de trabalho, eu tenho dificuldades depois de entrar no ritmo. Então eu não posso parar, eu trabalho de segunda a segunda. Então depois eu tenho essa grande dificuldade de entrar no ritmo se eu paro um dia. Mas primeiramente, muito obrigado. Uma pessoa comentou aí no vídeo anterior. Eu li o comentário. Muito obrigado por quem comentou. A pessoa comentou, inclusive, que gostou de ver uma pessoa que está com o espírito de dizer a verdade, de ser verdadeira aqui na internet, que é uma coisa que ninguém é, né, e tal. Muito obrigado por esse comentário e o foco desse comentário. Muito obrigado por agradecer por eu ser verdadeiro aqui, né? Muito obrigado mesmo. Fiquei feliz com o comentário. Espero que a pessoa continue aqui comigo, acompanhando e faça outros comentários e a gente troque outras ideias aqui, né? Muito obrigado. E inscritos até... Eu ganho inscritos com meus shorts e hoje não teve short, né, e tal. Mas obrigado para os outros também que assistiram este vídeo passado e alguns outros vídeos para trás aparece uma que outra visualização. Muito obrigado. E todos, né, quem for chegando, né, vai chegando aos poucos. Mas eu falando, daí eu volto pro meu, se eu não trabalho, eu volto pro meu passado, eu volto para as minhas questões pessoais, eu volto para meus erros e acertos, meus dramas e minhas histórias, né? Então, por exemplo, eu penso, né, voltei meu pensamento, por eu ter gravado até vídeos aí falando da Itália e tal, me veio falar para vocês de um tópico. Dentro desse contexto, escolher um assunto de decisão. Decisão, a gente decide coisas na vida.
Eu comentei aí num vídeo anterior que o meu filho, né, de uma maneira para nós quase cruel, ele deixa bem claro que são as nossas escolhas, são os nossos erros, são os nossos acertos. E foi um vídeo que eu gravei no sentido de ninguém deve nada para ninguém. Então, dentro desse contexto, ele coloca que ninguém deve nada para ninguém. Tu fez o que tu queria fazer, tu acertou, tu errou, mas é tipo assim, é problema teu. E isso entra nesse aspecto das decisões. A gente decide. Hoje eu trabalho em cima de moto, vou completar agora 60 anos de idade, tenho um histórico de dezenas de acidentes, tenho todos os meus ossos, praticamente todos os meus ossos do corpo quebrado, remendado, a pele toda costurada, cheio de cirurgias e por aí vai. Tudo, a grande maioria em função de moto. Vocês acham que eu gostaria de estar em cima de uma moto hoje? Não. Odeio. Hoje eu odeio estar em cima de uma moto. Por contextos, eu estou trabalhando em cima de moto. Mas esse aspecto das decisões, eu vou contar esse tópico da Itália que eu queria frisar aqui. Eu estava há 8 meses em Portugal. Eu morei em Lisboa, a minha cidade, a cidade que eu fui foi Lisboa. Mas eu viajei bastante a trabalho por todo Portugal, então eu tinha contato com o norte, com o sul, com o centro de Portugal, viajei bastante. E eu estava há 8 meses, né, em Portugal. Aquela passagem de retorno que a gente compra quando vai para outro país, ou, né, para a Europa, a minha passagem tinha um retorno limite de 1 ano. A validade da minha passagem era 1 ano. Eu, como era uma pessoa que eu não queria nem ter ido para Portugal, nunca quis viajar para fora do país, viver fora do país, né? Não tinha essa ideia. Então, como eu estou há 8 meses em Portugal e eu sabia que eu ia voltar, no máximo, quando a minha passagem completasse aquele 1 ano dessa data limite, a ideia era, passar 1 ano na Europa, se for o caso, só em Portugal, né, falando português, né, sem a cultura portuguesa. Claro que a Europa é diferente, tem muita coisa que não é igual ao Brasil, mas não deixava de ser estar em Portugal, estar num outro estado do Brasil. A minha sensação era essa. Me mudei do Rio Grande do Sul, onde eu moro, para outro estado. Portugal a gente conseguia-se, né, se ter essa grande proximidade com o que é o Brasil. Não aprender uma língua, falar português e tal, eu digo, cara, nesse contexto é que eu vou para a Itália. E eu não queria nem estar em Portugal, muito menos na Itália. Não fazia diferença nenhuma para mim ter Copa do Mundo de futebol na Itália. Mas tudo nos levou para a Itália, né? Eu tô em Milão, né? Já tem, deixa eu ver, maio, junho, julho, já tem 3 meses que eu estou na Itália, né? Eu já tinha sofrido esse acidente que eu contei aí para trás, que eu tive a experiência de quase morte, que eu quebrei os dentes, né? Tudo isso eu contei aí num vídeo aí para trás. E já tinha acontecido eu já tinha sido morador de rua, já tinha morado na estação central de trens de Milão. Não tinha contado ainda para vocês, eu comia nas igrejas com os moradores de rua, com os mendigos, com os retirantes.
Muita coisa já tinha acontecido na Itália. Só que estava chegando aquele prazo limite, então eu tinha ficado 8 meses em Portugal, mais 3 meses na Itália, 8 mais 3, 11, né? Eu já estava há 11 meses fora do Brasil, então estava chegando aquela data de 1 ano de validade da minha passagem. Isso tudo culminou com aquele apartamento que eu praticamente tinha pago sozinho para o aluguel, e nós estávamos naquele apartamento, só que os caras começaram a levar outros caras, daqui a pouco o nosso apartamento já estava cheio de gente, uma confusão e tal. A proprietária, uma italiana, já tinha dito, ó, caiam fora do meu apartamento, não quero essa brasileirada, essa gente bagunceira, eu não quero no meu apartamento, né? Então, culminou com o aluguel do apartamento já não valia mais, nós tínhamos que sair desse apartamento, iríamos para a rua de novo. Eu tinha perdido meu emprego na garagem de carros e lavação de carros lá, que eu tinha sofrido acidente. Eu estava completamente machucado ainda, sem dinheiro, né? Com todo esse contexto, sem dinheiro, ainda falando italiano, mal compreendendo algumas coisas do italiano, com 2 meses e meio, 3 meses de Itália, mal compreendendo a introdução do italiano, da língua italiana, tudo muito complicado. E eu penso, cara, eu tenho a minha passagem de volta para o Brasil. É só meu voo saía de Madrid, eu cheguei por Madrid, na Espanha. Eu tinha deixado coisas em Portugal, então, né, nos lugares que eu morei, tinha ficado coisas minhas em Portugal para não estar carregando e tal. Então eu teria que voltar a Portugal, de Portugal me deslocar até a Espanha e pegar o voo para o Brasil. E eu pensei, cara, eu vou completar 1 ano de Europa, vou voltar para o Brasil, vou voltar todo quebrado, vou voltar quebrado fisicamente, sem dinheiro, sem aprender uma língua, né? Esse vai ser o saldo do meu 1 ano fora do Brasil. E eu fico naquela, cara, se eu continuar aqui na Itália, né? Se eu continuo aqui na Itália, eu aprendo italiano mais, né? Daí eu posso desenvolver melhor, né? Aprender, tentar entender melhor o italiano. E bem ou mal se ganhava bem mais, né? O salário da Itália era muito superior ao salário de Portugal, então teria como se juntar algum dinheiro e fazer alguma reserva monetária na Itália. Mas, uma passagem da Europa para o Brasil é uma passagem né, que tem que ser avaliada. Eu digo, cara, se eu ficar aqui na Itália, eu vou para a rua, eu volto para a estação central dormir na rua, eu tô com os dentes tudo quebrados, né? Eu tô sem dinheiro, tô sem trabalho e ainda não falo italiano, sem documento. O que eu quero aqui na Itália, né? Essa era a questão. Resumindo, eu avalio, chego a comprar passagem para fazer todo esse deslocamento para Lisboa, para Madrid e tal. Isso eu conto num próximo vídeo. Mas eu decido permanecer na Itália. Eu perco a minha passagem de retorno e fico na Itália. Ou seja, tudo são decisões. Foi eu que decidi. E depois eu conto mais alguma coisa sobre isso. Tchau, valeu, fui.